Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que vocês estejam bem e as suas famílias também. O convite que eu vou fazer para você hoje é para a gente refletir sobre o tema: toda autoridade é constituída por Deus? Essa é a pergunta que vai embasar a nossa reflexão de hoje. Eu vou começar lendo aqui Romanos capítulo 13, beleza? Eu vou tentar ser bem rápido, bem breve, para não tomar muito do seu tempo. O subtítulo aqui é a submissão às autoridades. A leitura diz o seguinte: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada. Ela é ministra de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Vou parar aqui no versículo 7, tá bom? Para a gente não estender demais. De maneira geral, eu uso muito esse termo, né? Porque o senso comum é um negócio muito perigoso. É uma terra muito perigosa de você habitar. A ideia é que nós conseguimos sair desse senso comum, porque, como eu disse, é um terreno muito perigoso. Esse texto é muito utilizado, muito utilizado. Em 2018, durante a campanha presidencial, eu fui muito atacado por pessoas que utilizaram esse texto, por já na época, antes de ser moda, me opor ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Tal como em 2018, hoje meu entendimento é que não há justificativa alguma para, naquela ocasião, o voto e hoje, na manutenção deste cidadão no poder. Quando eu falo isso, a primeira reação, uma reação que é muito natural é: nós devemos orar por ele. Nós devemos abençoar o nosso presidente, porque ele é autoridade. E aí a gente chega no ponto de discussão. Toda a autoridade é constituída por Deus. Eu estou olhando um pouquinho para o lado porque eu estou com parte do que eu escrevi do texto aqui. Então algumas vezes eu vou olhar aqui para o meu lado esquerdo. E eu quero deixar essa pergunta para você: toda autoridade é constituída por Deus? Vamos lá? Devemos fidelidade total ao Estado? Toda a autoridade governante é escolhida por Deus? E, sem mais delongas, eu respondo para você: não. Não é toda autoridade que é constituída por Deus. Você pode discordar de mim, você tem todo o direito de pensar nisso. Eu vou defender aqui a minha tese, te apresentando alguns textos e talvez a gente consiga pensar juntos. Eu espero que sim. Mesmo pensando diferente de mim, eu poderia abordar com você, utilizando do argumento que eu defendi na nossa última reflexão, no texto falando sobre a vontade de Deus, que mesmo que eu aceitasse o que eu não aceito, que toda autoridade é constituída por Deus, ainda assim, nem todos os seus atos seriam de acordo com a vontade de Deus. Lembram que a gente viu isso? Nem tudo que acontece é da vontade de Deus.
Então nem tudo que eu faço é da vontade de Deus. Nem tudo que essa autoridade faz é da vontade de Deus. Ainda que você queira refutar o que eu estou falando aqui. Tudo bem. Eu gostaria de lembrar você também, que nós vivemos num regime democrático. Nós vivemos ainda, por enquanto. Ela está bem capenga, ela nunca foi muito forte, para dizer a verdade. Se você tem o mínimo de conhecimento de história do Brasil, você vai entender que a nossa república é frágil, a nossa democracia é muito frágil, muito nova. É um processo historicamente novo, ainda em construção, que precisa melhorar muito, que precisa avançar muito, mas nós vivemos ainda num regime democrático. O que é um regime democrático? Eu vou te dar a definição aqui, literal. Democracia é governo em que o povo exerce a soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então veja bem, nós estamos numa democracia e, no final das contas, a autoridade numa democracia é o povo. Ainda que não pareça, porque muitos de nós não exercem os seus direitos por não conhecer, por não ter condições financeiras para o fazer, quem manda num regime democrático é o povo. Isso aqui eu quero deixar como base para você que ainda depois que eu apresentar aqui a minha tese, a minha reflexão, a minha ideia, aquilo que eu acredito, ainda vai falar que toda autoridade é constituída por Deus. É seu direito. Então, se você acredita nisso, no regime democrático, quem manda é o povo. Certo? Beleza. Terminada essa introdução, eu quero que você acompanhe comigo em Mateus 22. Mateus, capítulo 22, a gente vai ler dos versículos 17 até o 22. Tá bom? Deixa aberto aí, a gente já vai entrar nesse texto. Eu acredito que esse alerta que Paulo fez, ele tenha sido extraído de uma ideia que Jesus também deixou, que é o texto que a gente vai ler agora em Mateus 22, versículo 17. De você respeitar as autoridades. A gente tem que entender aqui que durante a permanência de Jesus na terra, com os discípulos, ele ensinava e ele falava muito do reino de Deus, acerca do reino de Deus, a respeito do reino de Deus. E isso poderia gerar uma confusão na cabeça de alguns ouvintes, das pessoas que estavam próximas a eles, não só dos discípulos, mas das pessoas que ouviam. Poxa, se tem um rei que é diferente desse imperador aqui, desse líder que está aqui me comandando, eu não vou pagar tributo mais, eu não vou pagar imposto mais, eu não vou obedecer essas leis terrenas mais, uma vez que me foi apresentado um outro reino. Uma vez que me foi apresentado uma outra autoridade. Então eu rejeito essa aqui. Consegue enxergar a importância e a diferença nessa mensagem? A diferença quando você contextualiza, quando você entende o porquê, como que muda a mensagem? A mensagem aqui não é para passar pano nos erros de autoridades, não é para passar pano nas atrocidades, por exemplo, que o governo Bolsonaro tem cometido. E dar a ele a carta branca para fazer o que quiser, porque uma vez sendo autoridade de Deus, não pode ser criticado, não pode ser contrariado. Não é isso, não se trata disso. Aqui nós vemos uma preocupação em deixar as pessoas cientes que sim, há um reino vindouro, há um reino que será estabelecido de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que a gente acredita. Sim, existe um reino, mas enquanto estivermos aqui na terra, enquanto esse reino não é estabelecido, enquanto esse reino não vem, esse reino que nós aguardamos ansiosamente ser estabelecido não é estabelecido, nós temos contas a pagar, leis a respeitar.
Vamos para o texto. Mateus 22, 17. Dize-nos, pois, que te parece? Que eles estão perguntando para Jesus. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, era uma cilada para enrolar Jesus. Consegue perceber que até esses caras que estão perguntando aqui para Jesus, eles entendiam, porque esse cara está falando que nesse reino ele é majestade, que nesse reino o pai dele é rei. Então esse cara não vai aceitar nada aqui. Olha como que o contexto é importante. Eu espero que você esteja conseguindo entender. E aí, Jesus? É correto pagar imposto ou não? A gente joga a grana aí que é por lei de direito de César ou não? E Jesus, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é essa esfinge e inscrição? O que está marcada nessa moeda? A cara de quem está nessa moeda aí? E eles responderam: de César. Então ele disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles se maravilharam e, deixando, se retiraram. Aqui Jesus deixa claro há leis a seguir, há impostos que devem ser pagos, devem ser devolvidos a quem de direito. Isso aqui não tem nada a ver com o meu reino. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Essa fusão fé-política, ela sempre foi destrutiva. Milhares, aqui eu vou aumentar, milhões de pessoas foram assassinadas, executadas, barbarizadas, em nome de fé, em nome dessa autoridade que provém de Deus. Não provém, não tem nada a ver. Reino de Deus é reino de Deus. Política terrena é política terrena. Há distinção. É por isso que é extremamente importante a laicidade do Estado, a neutralidade do Estado, respeitando as fés diferentes, a fé diferente de cada um, respeitando a tradição de cada um. É importantíssimo isso acontecer para que o que é relacionado à fé não seja usado, como tem sido usado de uma maneira absurda no governo Bolsonaro, para que isso não seja usado como tem sido usado no governo Bolsonaro, de uma maneira destrutiva, errada e totalmente prejudicial. Toda autoridade provém de Deus. Não provém. Repito, uma coisa é reino do céu, outra coisa é política terrena. Vamos lá. Agora a gente vai ler aqui em Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos do 3 até o 6. Vamos lá. Muito bem. Daniel capítulo 1, do versículo 3 até o 6. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, bonitos e instruídos em toda a sabedoria, bonitos, inteligentes, com algum conhecimento em ciência, sabem ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes ordenou a ração de cada dia, o alimento de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam
os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu vou parar aqui rapidamente. Isso aqui é só para você entender, o texto é gigante, se você quiser ler depois o capítulo inteiro de Daniel. Na verdade, o livro é um livro pequeno, você consegue ler rápido. Para você entender a história, isso aí vai te dar um embasamento maior. Não farei aqui agora para a gente não tomar muito tempo. Eu te peço perdão por isso. Aqui, na sequência do texto, Daniel recusa essa alimentação que foi ordenada pelo rei. O rei não deixou como uma opção. Foi uma determinação real. Vocês vão comer parte da comida que eu como diariamente, vão beber do vinho que eu bebo diariamente. Isso vai acontecer durante 3 anos, enquanto vocês passam por um treinamento para que vocês possam viver no palácio. E Daniel recusa. Esse eunuco que foi encarregado de cuidar, de os alimentar, de cuidar, de protegê-los, ele fala assustado com eles: cara, eu entendo você, eu te respeito, eu entendo a sua decisão, mas eu tenho muito medo que o rei faça algo comigo. Mesmo assim, Daniel recusa esse alimento. Daniel recusa a comida do rei. Diferente dos pastores bolsonaristas que se assentam na mesa de Bolsonaro. Daniel recusou o manjar do rei. Você consegue entender a diferença de quem realmente age de acordo com a vontade de Deus? Enquanto os pastores bolsonaristas se assentam na mesa com Bolsonaro para comer e riem, celebram, sabe-se lá o quê. Enquanto estamos chegando a 500 mil de mortes por Covid-19 no Brasil, eles celebram, se alegram, se assentam na mesa do rei, enquanto o Daniel recusa. E aqui eu te pergunto, como que Daniel recusou a determinação do rei, já que ele era autoridade? Isso não te causa estranheza? Você nunca parou para prestar atenção nisso? Depois o rei, tendo sido direcionado por alguns que o aconselhavam, ele cria uma lei que impedia as pessoas de fazer oração para qualquer Deus e pedir conselhos para qualquer Deus ou qualquer outra pessoa que não fosse ele, o rei Dário. Isso também está em Daniel. Estava proibido. Aí você veja bem, a autoridade a isso, para quem ainda acredita aqui até esse momento, supostamente colocada por Deus, impede as pessoas de orar a Deus. Me explica. Certo? Daniel desobedece. Daniel desobedece essa determinação do rei. E faz o quê? Como de costume, faz as suas 3 orações durante o dia. É pego desobedecendo essa ordem, porque os caras tinham aconselhado o rei, estavam de olho nele, porque sabiam que ele não ia obedecer. Conheciam a índole dele. Conheciam a fé dele, sabiam que ele não ia obedecer essa ordem absurda. E ele é jogado na cova dos leões. Então a autoridade, preste atenção, a autoridade constituída por Deus pega um cara que serve a Deus e joga na cova dos leões por ele ter orado a Deus. Não podemos explicar. Não podemos explicar. Última referência para a gente acabar. Na verdade tem mais 2. Eu vou pular uma para a gente não tomar mais tempo. Eu vou direto para Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículos do 15 até o 22. E eu prometo que a gente encerra.
Êxodo 1, capítulo, versículo 15 até o 22. Vamos lá. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, matai-o, mas se for filha, então viva, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz a seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Não dá tempo da gente chegar. Portanto, Deus fez bem às parteiras. O povo aumentou e se fortaleceu muito. Agora, preste atenção, a gente está aqui no 21. Preste atenção nisso aqui. E porque as parteiras temeram a Deus, preste atenção. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família. Repito, pela terceira vez. E porque as parteiras temeram a Deus, ele, Deus, lhes constituiu família. Aqui eu encerro, acreditando que poderia ter mais referências aqui para acrescentar na nossa reflexão, mas não achar mais necessário fazer isso agora nesse vídeo. Queridos, fica evidente que o texto de Paulo, inclusive cabe lembrar que Paulo foi preso algumas vezes. Ora, você já viu alguém ser preso por agradar alguma autoridade? Você já viu alguém ser preso por agradar alguma autoridade? Então ele em determinados momentos caminhou de uma maneira que não estava de acordo com aquilo que aquela autoridade entendia como correto. Ele saiu e foi preso. O autor de Romanos 13, apóstolo Paulo. Para mim está claro, para mim fica claro aqui a ideia de Paulo, capturando aquilo que Jesus já havia dito, concordando com o que Jesus já havia dito. Temos leis aqui na terra, acreditamos num reino que será estabelecido, acreditamos, mas esse reino nada tem a ver com a política terrena. Encerrando no popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não há justificativa bíblica e nem precisaríamos nos utilizar. Como eu disse para vocês, eu tentei evitar ao máximo fazer esse tipo de confrontação, porque eu acho totalmente desnecessário pegar apoio bíblico para uma coisa que é o mínimo de humanidade. Um cara que está deliberadamente conduzindo uma política de morte, uma política que tem matado, em especial, o povo pobre, preto, que é a maioria no nosso país, não pode ser apoiado por pessoas, e aqui, independente de fé, se você é de matriz africana, oriental, indígena, não interessa. Independente do seu campo de fé, daquilo que você entende como que transcende, ou para você que não tem nenhum tipo, não acredita em nada que transcenda, não existe justificativa razoável para se apoiar um governo que tem matado o nosso povo. Deus abençoe você e sua família. O tema do próximo vídeo é justiça ou vingança. Até mais. Deixa seu like, se inscreva no canal.